Olá, amigurumeira! Tudo bem com você? Finalmente chegou a aula número 3 e nessa aula nós vamos fazer a cabeça na nossa princesa. Essa aula é muito gostosa, você vai aprender a fazer o pescoço dela e também a cabeça e também pra mim a parte mais importante do amigurumi, que é o olho e a expressão que a gente coloca no olho. Você vai ver que usando apenas um pedacinho de fio branco, um pedacinho de fio preto e um pouquinho de cola, você vai fazer a expressão da sua princesa ficar completamente deslumbrante. E hoje você vai ter toda a sua princesa prontinha, o corpo dela e a cabeça, e amanhã nós vamos fazer o cabelo e os últimos detalhes. Então vai faltar muito pouco para você finalizar a sua princesa. Lembrando que esse mesmo corpinho e essa mesma cabeça é a base para as outras princesas. Então você vai sempre repetir a mesma perninha, a mesma barriguinha, a mesma integração, o pescoço, a cabeça que você vai aprender hoje, você vai repetir em cada princesa. Mas a gente vai adicionando a cada princesa, a gente vai adicionando novas técnicas, como saias diferentes, cabelos diferentes e acessórios completamente diferentes um do outro. Assim você vai fazer através de um único padrão base, o mesmo padrão, repetindo e ficando profissional naquele padrão e muito mais rápida, mas ao mesmo tempo você vai ser especialista em princesa, conseguindo fazer qualquer nova princesa que surja ou até mesmo princesas criadas da sua cabeça, princesas que não estejam em filmes, não estejam em desenhos, mas a sua própria princesa, a sua própria bonequinha. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho desse novo curso da Kako Amigurumi Princesas Pop. Eu tenho certeza que assim como eu, você vai ficar encantada com cada princesa e cada detalhe que tem nesse curso. Mas por enquanto, eu quero que você se concentre na princesa dessa semana. Você vai terminar de fazer, vai vender e vai ficar com dinheiro no bolso. Vamos pra mesa! E hoje nós vamos colocar o nosso esqueleto dentro do corpinho dela. Vamos fazer o pescoço e também vamos fazer toda a cabeça. Então se prepara porque a aula de hoje tá danada de tanto conteúdo. E nós já estamos com o corpinho dela prontinho, só esperando para receber aqui o enchimento e o esqueleto. E aí sim a gente vai continuar com a cabeça do nosso amigurumi. Se você ainda não está nessa parte, significa que você faltou alguma das aulas. Essa aqui já é a aula número 3 e nós já estamos com esse corpo prontinho. A boa notícia é que ainda dá tempo de você fazer a sua princesa. Então pausa essa aula e volta na aula 1 ou na aula 2 para você fazer esse corpinho junto comigo. E como eu falei para você, o corpinho dela, ela se repete em cada nova princesa. Então cada vez que você fizer, vai ficando cada vez mais fácil. Como por exemplo, aqui nós temos a nossa princesa que nós vamos terminar ela nesse evento. Mas lá dentro do curso da Princesa Pop, você vai ter outras princesas com o mesmo estilo do corpinho. Como por exemplo, essa aqui, ó, que é a nossa princesa do cabelo comprido e ela tem as perninhas iguais, mas ela não tem sapato. Ela fica descalço, não é? Olha que vestidinho mais delicado do mundo. O vestido dela, o corpinho dela é todo igual ao que a gente tá fazendo, mas você vai acrescentando detalhes e técnicas diferentes, como por exemplo, o vestido dela é completamente diferente. Segue as mesmas técnicas, mas vai acrescentando novas técnicas. A cabeça dela é igualzinha à cabeça que nós vamos fazer hoje. Já o cabelo dela é completamente diferente. E olha que cabelo mais lindo do mundo, gente. Fizemos ele de uma forma que ele fique longo, mas ao mesmo tempo que ele não é só fios soltos, né, fazendo aquela bagunça. Então ele é um fio longo, mas não é um fio que bagunça. Olha que coisa linda. Tem gente falando, esses amigurumis está parecendo mais IA do que amigurumi de verdade. Deixa eu pegar só mais uma aqui para mostrar para vocês. Eu queria mostrar logo todas. No final dessa aula eu vou mostrar para vocês. Mas essa aqui também é minha queridinha. Olha esse vestido, que coisa mais linda do mundo. Tem esse detalhe aqui do busto, ela tem uma luva, né, coisa mais linda do mundo, mas o corpinho dela segue igual ao corpo que a gente tá fazendo. Também a articulação que nós vamos aprender hoje é a articulação que foi usada nessa princesa, mas o cabelo dela já completamente diferente das outras duas que eu acabei de te mostrar. Olha esse coque, olha esse penteado, que coisa mais perfeita do mundo, coisa mais delicadinha do mundo. E como se isso não fosse o suficiente, gente, eu vou acabar mostrando tudo pra vocês mesmo, por favor, não me obriguem a fazer isso. Essa aqui é a que as pessoas mais estão falando que o cabelo dela tá parecendo com o IA, porque
porque realmente é um cabelo bem diferenciado. Olha isso, gente. Olha que cabelo mais lindo, longo, não é? E fazendo exatamente o penteado da princesa aí também. Essa princesa, ela tem uma calça, né? Ao invés de ter a saia como as outras, mas você percebe que o corpinho dela é exatamente o mesmo corpinho da nossa primeira princesa, da princesa que a gente tá fazendo. E ela tem esse sapato, ó, diferenciado, né? Que tem uma pontinha aqui. Mais um vestido pra mostrar pra vocês, que é essa que é a minha princesa preferida, tá? Não só o amigurumi, tá? Mas a minha princesa mesmo, assim, todas nós temos uma princesa preferida, né? Se você fosse uma princesa, qual princesa você seria? Coloca aqui nos comentários, se você fosse uma princesa, qual princesa você seria? Eu seria essa aqui. Se você conhece qual princesa é essa, olha só, essa princesa aqui depois corta o cabelo, né? Troca de roupa, você sabe o que acontece. Eu seria essa princesa aqui, eu sou apaixonada por ela e o grande desafio dessa princesa era fazer esse detalhe aqui no vestido. É um vestido reto, diferente das princesas que eu acabei de mostrar pra você, mas tem esse detalhe aqui no meio que geralmente as pessoas colocam uma faixa a mais aqui em cima e acaba deixando a princesa um pouco grosseira. Olha esse cabelo completamente diferente dos outros cabelos que a gente acabou de ver e ainda tem outras princesas pra mostrar. Vou deixar vocês curiosos, vou passar um rapidinho aqui, mas vou deixar vocês curiosos e no final dessa aula eu vou mostrar cada uma delas tintim por tintim, mas calma, guarde as suas expectativas, porque nós vamos falar tudo sobre esse novo curso amanhã, tá? Amanhã eu vou desvendar todos os segredos pra você sobre esse novo curso, o curso das princesas pops. Mantenha sua sanidade aí um pouquinho, porque eu já tô angustiada pra mostrar tudo pra vocês, pra revelar e pra abrir a turma. Vocês sabem como eu fico muito animada com o amigurumi mudou a minha vida e eu sei que ele pode mudar a sua também, e a gente colocou muita técnica dentro desse curso. Mas enquanto não chega a segunda-feira, vamos continuar com essa princesa e com todo o aprendizado gratuito que você tá tendo durante essa semana. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de três coisas, na verdade, 4 coisas, o que não é muito comum, não é muito usual no amigurumi. Primeiro deles é o arame galvanizado número 18, tá? É esse arame aqui que você encontra em casa de material de construção ou ferragista. Esse aqui, gente, ó, se eu não me engano, vem 20 metros ou é 50 metros e custa cerca de R$30. Você vai comprar um desse aqui, um rolo desse aqui, você vai usar pro resto da sua vida. Isso aqui não acaba nunca, tá? Mas você vai usar bastante pra fazer as suas princesas, porque eu tenho certeza que você não vai querer parar só nessa. Você vai querer fazer as próximas e você vai usar bastante. Mas não apenas pra fazer as princesas, você vai querer colocar esse esqueleto que eu vou te ensinar hoje, você vai querer colocar em tudo, em todos os seus amigurumis daqui pra frente. Então, arame galvanizado número 18. Para mexer com o arame, nós vamos precisar de um alicate, e eu tenho esse pequenininho, mas você pode usar o alicate que você tem, se você tiver aqueles grandão de mexer com fio de energia e tal, pode ser. O que ele tem que ter é o cortador e essa parte aqui de apertar e de dobrar o seu fio. Esse alicate aqui custa R$10 na Amazon ou em qualquer ferragista aí perto da sua casa. Então, tenha um alicate desse, é um investimento que você faz e nunca mais você vai precisar comprar outro alicate. A terceira coisa que nós vamos precisar, gente, é esse fio de macarrão. Isso aqui, eu não sei se é muito comum na sua cidade, mas na minha cidade e onde eu cresci, isso aqui é muito comum. Isso aqui é de fazer cadeira, de amarrar em cadeira, sabe? Tem aquelas cadeiras que é feita só com esse fio aqui, enrolando ali ela toda. É uma cadeira muito confortável, pro sinal que eu gosto bastante. Esse fio de macarrão também é outra coisa que é muito barato. R$20 você compra aí muito metro que você nunca mais você vai até esquecer que você precisa comprar isso aqui. Então, aqui eu tenho 5 metros e 5 metros eu acho que dá pra fazer aí umas 10 princesas, tá? Então, isso aqui eu acho que custou cerca de R$10, esses 5 metros, e eu consigo fazer 10 princesas. Então, também é muito barato. Nós vamos utilizar esse fio de macarrão pra dar um movimento na sua articulação e também, e principalmente, pra manter a sua articulação segura. E eu vou te mostrar hoje como que você vai fazer isso e como você vai utilizar isso aqui. Ju, eu não sei aonde que eu encontro o meu fio de macarrão. Mercado Livre. Se você não encontrar na sua cidade, em casa de material de construção, procura no Mercado Livre por macarrão de cadeira que você vai encontrar isso aqui. Caso você não encontre, você pode usar canudinho. Canudinho que você usa aí para tomar o seu suco, você vai usar da mesma forma. E você também pode usar esparadrapo, tá? Vou mostrar para você como que você utiliza o esparadrapo também. A forma mais fácil e mais segura é com o arame, o fio de macarrão de cadeira, tá?
tá? É mais fácil, é barato e é o mais seguro de todos, ok? E por último, nós vamos utilizar um isqueiro. Se você não tiver o isqueiro, pode ser fósforo, se não tiver esse fósforo, pode ser vela, se não for vela, pode ser a boca do fogão. Se o seu fogão for por indução, me ajuda a te ajudar. Então vamos lá, vamos fazer a nossa articulação para depois a gente colocar o nosso enchimento. Primeira coisa que você vai fazer sempre é dobrar a ponta do seu arame para dentro, que essa ponta, ela é muito perigosa. Nós vamos dobrar ela para dentro assim, ó, e aí aqui ela não fura o olho de ninguém mais, tá? Você vai esticar ela aqui e nós vamos medir agora na própria princesa. Então por isso que a gente precisa esperar até agora para depois a gente fazer. Vamos fazer aqui, ó, 3 dedos acima do que a gente terminou aqui, colocar os 3 dedos avantajados, tá? 3 para 4 dedos, que vai ficar aqui dentro da cabeça, vai ser o pescoço. Você dobra ele aqui e você vai escolher a mesma quantidade aqui para baixo. Aí você corta e dobra também essa outra ponta para dentro, certo? Aqui. Isso aqui foi só para tirar a medida, então agora você abre e agora sim nós vamos fazer a nossa segurança, a nossa parte externa, a nossa encapagem desse fio. A maioria das amigurumeiras pega esse arame aqui e simplesmente coloca dentro da sua boneca. Vai ter 2 problemas. Primeiro, ele vai ficar muito inseguro, tá? Muito perigoso para crianças, porque pode espetar a criança. Outra coisa, sai, tá? O amigurumi, ele tem buraquinhos entre os pontos. Então, se você colocar dessa forma, eu vou colocar aqui na perna dela só para você entender, tá? Que vai ser a parte que vai ficar embaixo. Imagina que a criança tá brincando ali e de repente, ó, pim, saiu pelo joelho dela. Então, isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça. A gente não pode permitir que aconteça. Então, nós vamos envolver esse arame. Uma das formas que você tem é fazer com esparadrapo. Não é a melhor forma. A melhor forma é realmente com o fio de macarrão, mas se você fizer isso aqui com esparadrapo, já vai ficar seguro, tá? Então você envolve aqui a ponta do seu fio. E por que esparadrapo? Pode ser com fita isolante, fita crepe, né? Aquela fita branca aqui é de papel. Não, porque o esparadrapo, na verdade, ele é um tecido. Ele não é um papel igual a fita crepe, né? Aquela fita branca de fazer pintura na parede. Ela não é um tecido. Então, se ela molhar e com o tempo ela desgasta e ela sai. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu envolvo a ponta e aqui ele não vai sair. Então, se eu enfiar aqui, ó, no joelho, ó, não vai sair. Por quê? Porque tem uma ponta envolvida, tá? Essa ponta aqui vai ficar segura a partir de agora. Só que você não vai fazer só com a ponta, porque se você deixar só o arame, conforme você vai dobrando e desdobrando, ele vai ficando todo amassado. Fora que você sente o arame dentro da sua boneca. E esse arame, ele dá a sensação de que vai arrebentar a qualquer minuto. Deixa a sua boneca fina, frágil. Então, o que nós vamos fazer? Você vai envolver todo esse corpo do pé, da perna, com um esparadrapo de pouquinho em pouquinho, com bastante paciência. Ju, qual é a outra opção mais fácil? Achei muito demorada essa. E eu vou te mostrar que a segunda opção é uma beleza, é uma lindeza. Tirar esse esparadrapo daqui. Olha só, gente, o esparadrapo é tão poderoso que ele não quer sair daqui. Tudo bem, vamos deixar ele aqui. Afinal de contas, a gente vai envolver o fio agora com o nosso fio de macarrão, que é o meu queridinho aqui da cá. O que nós vamos fazer? Você pode medir ele antes. Tem alguns fios de macarrão que eles são transparentes. E aí você vê ele passando aqui por dentro. Esse aqui é vermelho e não é transparente. Então, eu vou medir mais ou menos aqui. E vou cortar ele. Cortar aqui, deixando uma pontinha a mais. Vai dar uns 50 centímetros aqui, mais ou menos. E vou enfiar a ponta do meu arame. Deixo mais fininho. Quando chegar aqui na pontinha, você empurra e deixa aqui, ó, uns 2 dedinhos pra gente apertar daqui a pouco, tá? Vai cortando aqui até sobrar só esses 2 dedinhos. Tô vendo aqui o meu arame aqui dentro. E agora vem o pulo do gato. Como que você vai fechar isso aqui? Como que você vai selar isso aqui? É muito simples. Você vai pegar o seu isqueiro e você vai derreter essa ponta até ela queimar mesmo. Não tem importância se ela ficar pretinha assim, ó. Aí você vai pegar o seu alicate e vai apertar. Aperta até esfriar. Esfriou, tá colado, tá selado, não vai abrir mais. E agora você vem e faz a mesma coisa aqui com o outro lado. Usa a ponta do seu alicate para dar uma empurradinha, esquenta bem esquentado. E a gente fala, Ju, o meu não tá colando. É porque tem que esquentar até ele derreter mesmo, precisa ter dó. E também tem que ser rápido na hora de fechar, porque ele tem que estar bem quente para ele fechar e juntar. Tem que estar bem derretido o plástico para ele juntar. Agora, meu amigo, desse jeito aqui, não tem criança que arrebente essa
articulação. Então essa articulação fica 100% segura. Agora sim você dobra ela no meio e o tanto que fica gostosa de mexer e de brincar porque tá envolvida, olha só. Fica muito diferente você dobrar um arame, só o arame fino. Então dobrou ela aqui, ó, ajusta bem, ajustadinho. E agora nós vamos enfiar na perna. Antes de enfiar na perna, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui na frente do pezinho. E para colocar o enchimento lá no meu pezinho, eu vou usar, ó, vou colocar só um pouquinho de enchimento. Eu vou usar o meu fluff, que é esse socador de enchimento aqui, ó. Ele tem a ponta assim, ó. Esse fluff, ele é vendido aqui na loja Caco, tá? E ele direciona, ó, ele direciona aqui, ó, o seu enchimento lá para onde você quer que ele fique. Então eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui, vou colocar no outro pé, só um pouquinho mesmo, gente. Como ela é magrinha, a gente vai usar pouquinho enchimento mesmo. Não quero que você estoure o seu amigurumi aí com muito enchimento, tá? Coloca um pouquinho de enchimento no pé e agora tá pronto para receber a nossa articulação. E você vem aqui, coloca ali na perna. Coloco até chegar no pé e agora eu venho colocando um pouquinho de enchimento, pouquinho em pouquinho, na perna. De pouquinho em pouquinho mesmo, gente. Se você não tiver o seu fluff, você pode utilizar um lápis, pode utilizar um galinho bem durinho que você tiver aí, galho. Eu gostava muito de usar um galinho de bambu. Vai sentindo ele aqui, vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá vendo? Vendo que você vai sentindo, então vai segurando a perninha e vai colocando. E nós vamos colocar nas duas perninhas dessa forma. Ju, eu posso tirar o esqueleto e fazer o enchimento primeiro e depois colocar o esqueleto? Não, porque aí o esqueleto não vai entrar da forma correta, tá? Então, tem que ir fazendo com paciência mesmo. Terminei de colocar enchimento nas duas perninhas e agora eu começo a subir, colocando aqui, ó, na barriguinha dela. Sempre colocando de pouquinho em pouquinho. Terminei de colocar aqui nessa parte, abaixo o vestido, e eu não vou encher ela aqui até em cima, porque agora nós vamos fazer a parte do esqueleto dos braços. Vou dobrar bem aqui, bem marcada essa parte. E agora nós vamos fazer o esqueleto do braço. O esqueleto do braço é bem parecido com o que a gente fez na perna. A gente vai dobrar aqui a pontinha. Você vai medir aqui nos dois braços assim, atravessado. Você vai fazer um pouquinho menos, tá? Então você vai deixar aqui um dedinho de braço e um dedinho de braço do outro lado. Você vai cortar. Vamos medir de novo, olha só, um dedinho sem esticar o seu braço, um dedinho faltando aqui de braço para cada lado. Vamos medir o nosso fio de macarrão, deixando um pedacinho aqui, ó, e corto, deixando um pedacinho pra gente selar a ponta. Agora é só enfiar, queimar a ponta. Selamos. Vamos fazer a mesma coisa ali com o outro lado. E tá pronto o esqueleto do braço. Ele não pode ficar maior do que os dois braços, tá? Senão ele vai ficar saindo aqui, vai ficar feio. Se o seu tiver ficado muito comprido aqui, você pode cortar um pouquinho aqui, né? Dar uma boleada aqui para enfiar melhor. Só se ele tiver ficado muito largo. Olha só. Beleza. Agora nós vamos enfiar nos dois braços. Como que eu vou fazer? Dobra ele no meio também. Abre ele no meio aqui. Mas só pra gente enfiar ele aqui virado pra frente. Gente, uma coisa importante. Essa parte do braço, ela vai ficar virada pra trás. Ela não vai ficar na parte da frente do pescoço. Ela vai ficar atrás do pescoço, tá? E aí a gente vai colocar aqui dentro com bastante cuidado, ó. Principalmente aqui na parte de entrada. Então, lembra que a gente deixou um buraquinho aqui na aula anterior? Já pra colocar o nosso esqueleto. E
E aí agora é só você vir aqui ajeitando com carinho, com cuidado, até chegar na ponta do braço. Colocamos na ponta do braço. Essa princesa tem uma manguinha bufante, então a gente vai colocar um pouquinho de enchimento aqui na manga. Nas outras princesas que só tem o braço, o próprio fio de macarrão já vira o enchimento. Se você olhar aqui, ó, o braço não precisa de enchimento porque ele já tá suficiente aqui. Como ela tem a manguinha bufante, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento só na parte da manga e só um pouquinho de enchimento também. Na parte de trás, um pouquinho. Não coloca muito, tá, gente? Só um pouquinho mesmo. Vendo a manguinha como ficou cheinha e o braço, e nós temos o nosso esqueleto. Agora sim nós vamos completar o enchimento aqui da barriga. Mas não esquece, essa princesa ela é magrinha, então não coloca muito enchimento aqui na barriga. Só o suficiente para preencher o seu amigurumi. E agora nós temos a articulação nas perninhas e nos bracinhos. Agora nós vamos completar o pescoço dele para fazer a articulação do pescoço também. Então agora nós vamos continuar com o nosso fio bege que a gente estava trabalhando na última aula, só que agora nós vamos fazer diminuição em toda a volta. Então cada ponto vai ser uma diminuição. E agora nós temos o esqueleto por aqui no meio, né? Então nós vamos fazer essa diminuição tensionando bem esse fio para deixar ele bem apertadinho, para deixar essa diminuição mesmo, para não ficar buraquinho no pescoço do seu amigurumi. Então, cada ponto faz bem apertadinho nessa volta. Fazendo diminuição aqui em cima também. Ju, eu achei difícil em cima no ombro, mas não tem problema porque é só uma volta, tá? Então vai fazendo devagarzinho, não precisa ter pressa. Vamos fazendo devagarzinho. Ju, eu fiz essa volta, ficou muito feia. Desmancha, faz de novo, sem pressa, até ficar bem bonitinho. Terminamos aqui a volta de diminuição, a volta 45. E nós vamos fazer aqui, olha que busto mais bonitinho, né, gente? Eu sou apaixonada na forma que o amigurumi toma quando você tem uma receita bacana. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, você vai tirar o seu marcador e na próxima volta você vai fazer uma diminuição. E só essa diminuição, tá? Assim nós vamos finalizar com 10 pontos. E agora para fazer o pescoço, vamos marcar aqui esse primeiro ponto, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta, da volta 46 até a 49. Então, 46, 47, 48 e 49. Vamos fazer 4 voltas com ponto baixo em toda a volta, tá? Não é sati, não é nada. E também esquece que a gente fez uma diminuição aqui. Fez a diminuição só no primeiro ponto, só para finalizar os 10. Agora vamos fazer aí as 4 voltas com ponto baixo em toda a volta. 46, 47, 48 e 49. 4 voltas com ponto baixo em toda a volta. Vamos lá? Terminamos a volta 49, então fizemos 46, 47, 48, 49, 4 voltas com ponto baixo em toda a volta. E agora nós vamos para a volta 50. Nessa volta nós vamos fazer aumento em toda a volta. Ju, eu achei difícil trabalhar ao redor desse pescoço. Gente, do pescoço não, né? Da articulação. Não se preocupe, porque essa articulação ela vai ficar pro lado de dentro da cabeça, tá? E também você tá evitando a costura do pescoço enquanto você faz. Então, essa parte é uma parte que você pode fazer mesmo com mais calma, mais devagarzinho, você segura o seu corpinho de uma forma diferente aqui, ó. Mas lembre-se que fazendo isso aqui você vai estar evitando a costura do pescoço, que é o maior terror de qualquer amigurumi. Então, faça com carinho e vai dar tudo certo. Aumento 2 pontos em cada ponto em toda a volta.
Terminei aqui a volta número 50 com aumento em toda a volta e ele vai ficar assim, ó, vai ficar bem mais largo. Essa aqui vai ser a trava do nosso pescoço. Agora nós vamos fazer a volta 51, 52, 53, 54, ponto baixo em toda a volta. Então vão ser 4 voltas com ponto baixo em toda a volta. Terminei aqui ó, a volta número 51, 52, 53, 54, 4 voltas. E agora nós vamos fazer a volta número 55, fazendo diminuição em toda a volta. Cada ponto, uma diminuição. Faço a primeira diminuição, coloco o meu marcador. E aqui nessa diminuição, realmente, eu nem vou falar para você fazer apertadinho, para não ficar buraco, porque essa articulação vai ficar dentro da cabeça. Então, não importa muito se ficar bonito ou feio, a gente só precisa fazer a forma aqui certinha para entrar dentro da cabeça. Então faz aí diminuição em toda a volta. Volta número 55. Terminamos o pescoço e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o fio deixando uma ponta longa, tira ele do seu ponto, tira o fio do ponto para não desmanchar, pode tirar a marcação. Ju, sobrou um pouquinho de articulação aqui, sobrou um dedo de articulação para cima do pescoço, não tem problema. Ju, o meu ficou certinho aqui dentro da articulação, tá tudo bem também. Ju, o meu ficou 2 dedos para cima, também não tem problema. Qual que é o problema? Se ficar mais de 2 dedos para cima, aí o que você pode fazer? Dobrar para baixo aqui, né? Vamos dizer, vai pegar o seu alicate, vai dobrar para baixo e amassar aqui para ela ficar mais ou menos aqui do mesmo tamanho da articulação, porque se ficar muito maior, vai ficar empurrando a parte da cabeça. Mas ficou um dedo, ficou 2 dedos, não tem problema, pode deixar desse jeito. Já terminamos aqui o nosso corpinho, mas ainda falta um pequeno detalhe, que é a gola dela. E nós vamos fazer a gola antes de fazer a cabeça, porque vai ficar mais fácil pra gente prender aqui antes de colocar a cabeça, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa gola da boneca. Então agora nós vamos fazer esse detalhe aqui branco da Branca de Neve. Só que eu decidi fazer ele um pouco mais curto, porque esse aqui, gente, gasta muita linha e eu acho que não tem necessidade de fazer tão grande. Então eu vou fazer ele menor, assim, vai deixar um detalhe bem bonito, mas vai dar menos trabalho e gastar menos fio, tá vendo? Então eu vou deixar lá na receita, pra quem não sabe, no domingo, quem tiver ao vivo comigo no domingo, vai receber a receita em PDF dessa princesa para você fazer quantas vezes você quiser. Lá nessa receita, eu vou deixar as duas opções. Então, se você quiser fazer a mais comprida ou se você quiser fazer a mais curta, você vai decidir, tá bom? Aqui na aula, eu vou fazer a mais curta para ser até mais rápido e eu vou te ensinar a costurar. As duas têm a mesma quantidade de final de ponto, então a costura que a gente vai fazer aqui vai ser exatamente a mesma para os dois tamanhos, tá bom? Então, vamos fazer o nosso detalhe da roupa, que é esse capuz, né, que coloca aqui atrás, que é bem característico dessa princesa. Então vamos lá, nós vamos começar com o fio branco, ou você pode, lembrando, você pode fazer a roupa dela da cor que você preferir, tá bom? Então nós vamos começar, no meu caso eu vou fazer ela aqui com o fio branco e nós vamos começar com 28 correntinhas. Conta a sua correntinha para saber se você fez direitinho a quantidade certa. (28). Pula a última correntinha e volta fazendo 26 pontos baixos. Terminei aqui os 26 pontos baixos e agora vamos fazer um aumento triplo na pontinha, na última correntinha. 3 pontos no mesmo ponto. E agora vamos fazer 25 pontos baixos do outro lado. E depois dos 25 pontos, a gente faz um aumento aqui na última correntinha, na última
a alcinha. Terminamos a volta número 1 e agora vamos para a volta número 2. Enganchamos aqui no primeiro ponto, vamos colocar um marcador para a gente não esquecer. E nessa volta número 2, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta, sem aumento nem nas laterais, porque eu quero que ele dobre. Isso aqui vai dobrar, isso aqui vai ser a ponta do meu trabalho aqui, ó. Então eu não quero que ele aumente como o pezinho, como a cabeça, eu quero que ele dobre. Então eu vou fazer ponto baixo em toda a volta, sem aumento e sem diminuição. Terminamos a volta número 2, ele vai ficar assim, ó, vai ficar bem espremidinho aqui na ponta mesmo e você vai desvirar assim, ó, deixando um pontinho, porque quando a gente dobrar, essa pontinha vai ficar aqui certinha, tá? Então, na volta número 3, nós vamos fazer diminuição. Então, a volta número 3, vou fazer o primeiro ponto da volta número 3. Vou colocar o marcador. E nessa volta, nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e alcinha da frente, diminuição. Vamos fazer isso em toda a volta, 6 pontos e uma diminuição. E chegando aqui na minha última diminuição, eu vou desvirar também, igual eu fiz na outra ponta, e eu faço aqui minha última diminuição. Terminei a volta número 3. Agora na volta número 4, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Simplesmente ponto baixo em toda a volta. Sem aumento e sem diminuição. Coloco meu marcador. E vamos fazendo ponto baixo em toda a volta. Terminamos aqui a volta número 4. Ponto baixo em toda a volta e ó, agora você tá vendo se formando, né, exatamente aqui a parte de trás do detalhe do nosso vestido. Na volta número 5, nós vamos fazer 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. Volta número 5, 5 pontos e uma diminuição. Já tá quase acabando o nosso detalhe. Vamos lá. Volta número 5, 5 pontos e uma diminuição. Terminamos a volta número 5 e olha como ele ficou, gente. Agora, nós vamos tirar o marcador e vamos fazer, ó, veja aí se o seu ponto tá bem lateral ou se você pode fazer mais um ponto, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer um ponto baixo normal e eu vou levar o meu fio pra trás agora, porque agora nós vamos fechar isso aqui pra ficar fácil na hora da costura. Como que eu fecho? Eu levo o meu fio pra trás, ó, tava trabalhando aqui, eu vou pegar o fio, colocar pra trás, vou enfiar minha agulha no primeiro ponto e também no último ponto. Tô atravessando aqui o primeiro ponto e o último ponto e aí eu faço um ponto baixo normal. Vamos fazer isso em todos os pontos. Você vai atravessar o ponto da frente e o ponto de trás. Cuidado para você não pular nenhum ponto. Então presta bastante atenção para você fazer realmente os pontos sem pular. Você vai fazer sempre o último e o primeiro, o da frente e o de trás e você vai fazendo ponto baixo. Isso você vai fechando, vai ficar bem mais fácil na hora da costura. Olha como vai ficando, ó. Vai ficando uma peça só. Um ponto só para fechar depois. Vou fazer isso até chegar no final. Terminei. Olha que coisa mais linda que ficou aqui fechadinho, né? E olha esse trabalho, gente. Olha essa meia lua, coisa mais bonita, né? Que dava pra fazer um arco-íris, né, também. Pra finalizar aqui, a gente vai fazer uma correntinha apertada, lembra que eu ensinei pra vocês? Só pra gente selar o ponto. Pra gente apertar o nosso ponto e vamos deixar um fio longo pra gente costurar. Juliana, mas você falou que não tinha nenhuma costura. Gente, eu falei mesmo.
Só que tem alguns detalhes em cada uma das princesas que vai precisar de um pontinho ou outro, tá? O corpinho, como você viu, ele é todo sem costura. Perninha é sem costura, o pezinho é sem costura, o braço, a cabeça, o cabelo, é tudo sem costura. Mas sempre vai ter aí uma orelhinha. Essa orelhinha aqui tem 2 pontinhos de costura. No caso dessa aqui, é só isso que é costurado, né? 2 pontinhos na orelha. No caso da princesa que a gente tá fazendo, a única coisa que vai ser costurado é esse detalhe aqui, que a gente vai posicionar aqui em cima do decote dela. Tá bom? Então, me perdoem desde já, mas é pro próprio bem de vocês. Pode acreditar que vai ficar bem legal. Vamos virar aqui a parte direita do trabalho, onde ficou as correntinhas, a gente vira para fora para facilitar a costura. E agora eu quero que você pegue alfinetes e você prenda ao redor. Nós vamos fazer bem na troca de cor a nossa costura, tá? Então, esse aqui onde tá o fio, nós vamos colocar aqui, ó, um pontinho no azul escuro. Um pontinho no azul escuro, tá bom? Então a gente vai costurar aqui um pontinho no azul escuro pra gente tampar a troca de cor aqui do braço. O bom é que o braço mexe, né? Então você consegue posicionar do jeito que você quiser. E aqui do outro lado também um pontinho no azul escuro. Nosso último ponto aqui no nosso primeiro ponto em azul. E aí eu coloco outros alfinetes aqui só pra não mexer. Alfinete é muito importante, viu, gente? Alfinete é uma coisa muito importante. Beleza. Só pra gente posicionar, agora a gente vai pegar a nossa agulha. E essa é uma costura super fácil, porque a gente tem exatamente o lugar que a gente vai costurar. Então, coloca a ponta da sua agulha, ponta da sua linha na agulha que você vai trabalhar. Pega aqui, ó, no primeiro ponto que eu falei, pode tirar esses alfinetes aqui. Então, agora a gente passa aqui o fio e a gente vem trabalhando aqui, ó, atravessando os pontos aonde a gente quer colar aqui, grudar. E aqui a gente atravessa aquele único ponto que a gente fez, né? Fechando aqui a parte de trás. Então aqui eu já prendi no primeiro e eu venho aqui na troca de cor aqui embaixo do braço e a gente vem pegando pontinho por pontinho sem pular os nossos pontos. Aqui atrás é muito importante, porque a gente vai colocar essa marcação aqui na troca de cor, tá? Então você vai ter que descer ele aqui mesmo. Não vai fazer aqui no pescoço, vai fazer aqui na troca de cor. Então a gente vai descendo até chegar lá na troca de cor.
E no último ponto aqui, ó, você vai fazer um arremate aqui, que é só um nozinho e você enfia pra dentro. Então agora, pra gente finalizar o nosso detalhe, eu venho com o fio azul da cor do vestido e vou enganchar ele aqui, ó, nas nossas alcinhas que sobraram aqui do sati. Tudo isso são detalhes que vai deixando o seu amigurumi mais profissional. Deixa esse fio aqui solto que a gente vai usar ele para arrematar no final, tá? Então ele não vai ficar perdido aqui não. Faz uma correntinha com o seu fio, puxa aqui. E agora vamos fazendo ponto baixo em cada alcinha que sobrou aqui na frente. É só um pequeno detalhe que vai deixar seu amigurumi mais bonitinho ainda. Cortamos o fio, tiramos ele do ponto aqui, passa ele na agulha e vamos levar ele agora pra gente arrematar lá junto com a primeira parte. E aí eu levo ele aqui, ó, por dentro, até chegar ali no início. E agora sim, eu amarro aqui as duas partes. Se o seu ficar igual o meu aqui, ó, que ficou um pontinho bege, você pode passar uma voltinha aqui pra esconder ele um pouquinho. Então, vou dar uma voltinha nele aqui, pronto. E agora é só dar um nozinho com a primeira e a última ponta e esconder o fio. Então, olha como é que ficou o detalhe, vendo? Bem mais bonito, bem mais bem finalizado. A gente ainda vai trazer aqui uma finalização no vestido aqui ainda para ficar mais bonitinho, mais princesinha. E também o bordado aqui da manga dela. Mas já está, ó, bem bonito, né? Bem bonitinho mesmo. Agora nós vamos fazer a cabeça do nosso amigurumi, que, por incrível que pareça, é uma das partes mais fáceis desse amigurumi, mas vai trazer bastante técnica nova. Vamos lá para a cabeça da nossa princesa. Então agora vamos começar a fazer a cabeça. E a cabeça, ela vai ser bem especial e você vai ver. Vamos começar com a cor da pele que você escolheu. Eu tô fazendo com bege. Vamos fazer 10 correntinhas. Então faço o meu ponto corrediço e vou fazer 10 correntinhas. Nem muito apertadas e nem muito folgadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pular a última correntinha e nós vamos trabalhar desse lado da correntinha e depois do outro lado, e aí a gente vai trabalhar em oval. E na volta número 1, nós vamos pular a última correntinha e na próxima nós vamos fazer um aumento. Lembra que a gente não vai pegar apenas uma alcinha, mas sim a alcinha de cima e também a alcinha de trás. Lembra como é que eu faço para pegar as duas correntinhas, as duas alcinhas? Eu finjo que vou pegar a alcinha de baixo, mas na verdade eu trabalho para cima e acabo pegando as duas alcinhas. Vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo buraco, ou seja, um aumento. Vamos fazer um aumento. E agora nós vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora no último ponto nós vamos fazer um aumento quádruplo, ou seja, 4 pontos nessa última correntinha. Da mesma forma, excluindo ali a alcinha de trás, a gente faz 1, a gente faz 2, eu gosto de passar aqui, ó, por cima do nozinho, né? Aí a gente já tá do outro lado da correntinha, 3 e mais 1, 4. Terminamos o nosso aumento quádruplo, fazemos um ponto baixo,
5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, sem torcer a sua correntinha, vamos pular 5, 1, 2, 3, 4, 5, e na sexta a gente faz um ponto baixo, bem apertadinho, pronto, e agora na última alcinha a gente vai fazer um aumento, 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Simples? Difícil? O que você achou? Essa foi a volta número 1. Na volta número 2, você vai pegar aqui no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas normal, fazemos um ponto baixo e coloco o meu marcador para eu não esquecer mais. Vamos fazer 2 aumentos. Então, esse primeiro ponto, aumento e, de novo, aumento. E agora, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora nós vamos fazer 4 aumentos, ou aumento nos próximos 4 pontos. Então, aumento, aumento, aumento e aumento. E agora, presta bastante atenção nessa parte. Nós vamos fazer 7 pontos baixos aqui e depois 2 aumentos. Por que eu tô falando para prestar bastante atenção? Porque geralmente a gente engole esse ponto aqui. Então, fica bem de olho para você não engolir aquele ponto. Então, agora na correntinha, pegando as 2 alcinhas ali, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que parece que eu já peguei esse ponto, mas eu não peguei? Então, vem aqui, e 7. E agora sim sobrou 2 pontos para eu fazer 2 aumentos. Aumento e aumento. Agora nós vamos para a volta número 3. Nessa volta nós vamos fazer um ponto, coloco meu alfinete e 2 aumentos. Aumento e aumento. O primeiro ponto que a gente colocou o marcador, ele é sozinho, tá? Ponto, aumento, aumento. E aí nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, 2 aumentos. Aumento. 1. Aumento 2. Agora vamos fazer 2 pontos baixos. Ponto baixo. Ponto baixo. E agora, aumento nos próximos 2 pontos. Aumento e aumento. Agora vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumento nos próximos 2 pontos. Aumento, aumento e 1 ponto baixo. Isso porque nós vamos fazer a cabeça dela mais quadrada, por isso que a gente está separando 2 aumentos aqui, 2 aumentos aqui, 2 aumentos aqui, 2 aumentos aqui. Porém, a cabeça da nossa boneca, ela é quadrada, né? Ela tem os cantos aqui, deixando ela mais quadradinha, porém, ela é retangular. Por quê? O que acontece? Quando você tem uma cabeça redonda, você gasta muitos pontos para fazer essa volta inteira. Se você faz ela retangular, é como se você dividisse essa maçã aqui em 2, e aí você vai fazer a cabeça dela só nesse retângulo aqui. Então você divide o seu trabalho em 2, você diminui metade do seu trabalho, você tira metade do seu trabalho. Então vamos dizer que ao redor dessa maçã aqui você faria 80 pontos, se você faz ele retangular, você vai fazer apenas 40 pontos, fazendo apenas aqui. E também eu sempre acho que deixa um aspecto bem diferente, bem profissional, quando a cabeça não é redonda, aquela coisa bem
bem bonecona, sabe? Uma coisa mais delicada. Vai deixar a sua boneca mais leve, vai deixar o seu trabalho com menos serviço e também vai diminuir fio, mas ao mesmo tempo você vai deixar quadradinha. Por isso que eu tô fazendo aqui retangular ao invés de fazer quadrada. Imagina que se eu tivesse fazendo quadrada aqui esse mesmo trabalho, ele ia estar vindo aqui, ó. Então tudo isso aqui de trabalho a gente tá economizando para a parte de trás da cabeça. Na volta número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Ponto baixo, sempre marcando bem para você não perder a sua volta. 1, 2 e agora 2 aumentos, ou aumento nos próximos 2 pontos. Aumento e aumento. Agora nós vamos fazer 11 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e agora 2 aumentos. Aumento, aumento. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 2 aumentos. Aumento, aumento. Agora, 11 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 aumentos. Aumento e aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. Olha como tá ficando. Agora nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, coloco o alfinete, quase terminando os aumentos, tá? 1, 2 e 3. E agora 2 aumentos. Aumento e aumento. Agora 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora 2 aumentos. Aumento e aumento. Agora vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aumento e aumento. Agora vamos fazer 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aumento e aumento. Agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Terminamos os aumentos e olha como ficou. Quadradinho, porém retangular. Quadrado que eu falo é com os cantos quadrados. Agora eu vou ensinar uma técnica para vocês que vai deixar o seu trabalho com esse cantinho aqui da cabeça mais marcado. Se você já é minha aluna, você já sabe que essa técnica do pescoço, da articulação do pescoço, foi patenteada, inventada e patenteada por mim, essa técnica da articulação do pescoço. Eu usei essa articulação lá no nosso curso do presépio e também no curso do Super Pop. Mas nesse novo curso das princesas, a gente adicionou várias outras técnicas para deixar ela mais delicada. E uma das técnicas que eu inventei para esse novo curso é essa técnica de ser mais quadrado, as pontas mais quadradas. E a próxima volta vai fazer toda a diferença nesse detalhe. Mas antes de te mostrar como fazer, deixa eu te mostrar como fica. Olha só, você tá vendo quanto ela fica quadradinha? Dá para ver até
até o cantinho aqui, que é esse novo estilo, né, que a gente chama aí do Funko Pop, que é um amigurumi mais quadrado, que deixa a cara do amigurumi um pouco mais adulto, né, podendo ser um presente aí tanto para criança quanto para adultos colecionadores. Então, esses cantinhos aqui do rosto, ó, você vê que ele é um rosto bem quadradinho, você consegue ver bem o seu trabalho aqui, além dela ser articulada, ó, e gira a cabeça e você pode puxar que ele não vai sair a cabeça do corpinho, mas tem essa técnica aqui da parte quadrada da cabeça. E lembra que eu te falei sobre a maçã, sobre você diminuir o trabalho? E olha só como fica delicado aqui na lateral, ó, porque ele não é quadrado. Se fosse realmente quadrado e não retangular, veja que aqui na mesma distância que tem aqui, ó, na lateral, seria aqui para trás. Então ele teria isso aqui a mais de cabeça. Imagina o quanto você gastaria a mais com o fio e com o trabalho. Então a gente economiza, é uma maneira mais inteligente, mais eficiente de fazer o seu amigurumi quadradinho. Vou mostrar duas outras princesas para você conseguir visualizar bem, ó. Olha só o rostinho quadradinho aqui, a cabeça retangular, não é? Coisa mais fofa do mundo. E aí cada princesa vai trazer aí a mesma técnica, né? A cabeça quadradinha, essa mesma técnica da cabeça quadradinha que eu tô ensinando para vocês aqui e que eu vou continuar ensinando nas próximas aulas, na próxima aula, mas cada uma tem o seu detalhe, como eu falei. Olha esse topzinho, gente, que coisa mais fofa do mundo, né? Olha só, é uma conchinha. Olha essa estrela do mar na cabeça. Cada cabelo diferenciado, né? Essa cauda aqui, uma coisinha mais fofa do que a outra e mais cheia de detalhe. Mas o que eu quero mostrar para você é essa técnica que você tá aprendendo. Se você já é minha aluna dos outros cursos, você já conhece a técnica da articulação do pescoço, mas a técnica aqui da cabeça quadrada é uma coisa nova que a gente está aplicando nesse curso novo das princesas. Então, o próximo passo, a próxima linha vai fazer muita diferença, além dessa técnica de deixar os aumentos todos juntos aqui, né, que vai deixar mais quadradinho. A próxima volta é o que vai fazer realmente a cabeça ficar bem marcadinha. Então, vamos fazer um ponto, colocamos a marcação, e nós vamos fazer 3 pontos baixos, então 1, 2, 3, e nós vamos fazer 2 diminuições. Diminuições, Juliana, agora fazer diminuição? Sim, e você vai fazer elas bem apertadinhas, tá? Para não ficar buraquinho. Vamos fazer 2 diminuições e agora nós vamos fazer 13 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora vamos fazer 2 diminuições de novo. Alcinha da frente, diminuição, apertadinha, tensionando o seu fio. Mais uma alcinha da frente, diminuição. Agora nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui na lateral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 2 diminuições. Diminuição, bem apertadinho. Diminuição. E agora 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora 2 diminuições novamente. Diminuição. E diminuição. Ju, eu nunca vi fazer diminuição logo depois do aumento. Vamos lá, fazer 3 pontos baixos para você ver como é que vai ficar. 1, 2 e 3. Puxa um pouquinho para eu te mostrar como que tá ficando. Pode dar uma ajeitadinha aqui, ó, nos cantinhos. Olha o que a gente faz aqui, ó. Tá vendo que ele já ficou automaticamente com as pontinhas do quadrado? Eu espero que você consiga ver bem aí na sua casa. Olha só, como ele já cria aqui, ó, a gente nem fez os pontos de altura, mas ele já fica bem marcadinho aqui por causa dessa volta de diminuição. É isso que vai deixar a cabeça do seu amigurumi tão marcadinho assim e tão quadradinho, deixando esse aspecto único. E eu já fico imaginando aqui, gente, que além das princesas, sabe qual personagem que eu fiquei imaginando olhando essa aqui?
a Anne com E, né? Eu acho que é assim o nome do livro, que é tão famoso e que as pessoas gostam tanto, da Anne. Enfim, tem vários outros personagens femininos que você pode fazer usando esse padrãozinho tão lindo e tão delicado, que serve tanto para crianças quanto para adultos. Agora, nós vamos fazer da volta 7 até a 19, ponto baixo em toda a volta. Então, volta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 13 voltas com ponto baixo em toda a volta, sem aumento e sem diminuição. Depois que a gente fizer essas 13 voltas, aí eu vou ensinar para você como que você vai fazer esse olhinho tão meigo, tão delicado. Tem um segredinho, eu sempre gosto de fazer esse detalhe branco da meia-lua, mas nesse caso a gente tem essa parte aqui mais escura em cima e tem um detalhe para ele ficar bem meigo, tá bom? Então eu vou te ensinar os truques e macetes para você fazer o olhinho e o nariz da sua princesa. Então vamos lá, 13 voltas com ponto baixo em toda a volta, dá pausa no vídeo e já já eu volto pra gente continuar a nossa aula. Terminamos aqui a volta número 19. Vou colocar aqui meu alfinete para você lembrar. Terminamos aqui a volta 19. E agora nós vamos fazer uma pausa para a gente colocar os olhos. Na verdade, eu vou cortar o fio para a gente fazer os olhos e depois encaixar na cabeça. Não tem problema cortar o fio. Depois eu vou ensinar para você como que você emenda o fio. Eu só não quero que o fio fique aqui atrapalhando a gente nesse processo, tá bom? Então agora nós vamos colocar os olhos. O olho que a gente vai usar é o olho número 15. E esse aqui é o olho que a gente trabalha na loja Caco. Acessa aí, lojacaco.com. Todos os materiais que eu uso aqui é da loja Caco. Por que eu tô falando isso? Porque existe uma diferença no olho. Tem gente que pensa assim, olhinho de amigurumi é tudo igual. Não é. Esse olho aqui, ele é um olho muito bom. Geralmente os olhos, a parte da frente do olho é realmente muito parecida, mas a trava do olho é diferente. Tem muita trava que é bem ruim. Essa aqui é uma trava super dura, ela é muito dura, muito resistente e ela é côncava. Ou seja, ela tem esse buraquinho aqui, tá vendo? Tá vendo que o olho some aqui dentro? Porque ela tem um buraquinho aqui, uma côncava. Quando você prende o olho aqui dentro, ele meio que empurra o amigurumi pra frente e o olho pra dentro, deixando o olho mais marcado e mais fofinho desse jeito. Então, sempre dê preferência pra esse tipo de olho, com essa trava côncava, tá bom? Eu adoro trabalhar com essa trava. Nós vamos precisar também, pra essa parte do olho, nós vamos precisar de uma cola. E você pode trabalhar com cola de silicone, ou até mesmo você pode trabalhar com a cola Super Bonder, né? Aquela cola instantânea. Só que você vai ter que tomar bastante cuidado na hora de trabalhar. A que eu mais indico é essa cola aqui, que é uma cola própria para artesanato, tá? Ela seca muito rápido, ela é um pouco cremosa, o que ajuda na distribuição. É uma boa cola. E nós vamos precisar também de alfinete, tá bom? Alfinete para marcar os olhos e também depois para passar a nossa cola. Vamos utilizar também o fio branco para fazer o detalhe do olho e o fio preto também para fazer o detalhe do olho. Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o lugar que nós vamos colocar os olhos. Se a gente terminou aqui, se a nossa volta terminou aqui, essa é a parte da frente, tá vendo? Essa parte que a gente fez por último é a parte de trás. Essa parte que a gente vai começar agora é a parte da frente. Como que você pode ver isso também? Aqui pela correntinha. O lugar que tiver mais carreira, tá vendo que aqui tem uma carreira a mais e o buraquinho fica virado mais para trás. Então aqui, esse é o lado da frente. Vamos marcar colocando um alfinete aleatório aqui. Agora eu gosto de virar ela de cabeça para baixo para eu contar as voltas. Vamos colocar os olhos entre a volta 10 e 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nessa volta aqui. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Entre a volta 10 e a volta 11, com 8 pontos de distância. Então eu venho aqui, coloco mais ou menos qualquer coisa aqui e nós vamos contar 8 pontos de distância. 8 pontos, gente, no mesmo buraquinho aqui, ó, terminou o buraquinho que você colocou o alfinete, o ponto já é contado em seguida. Tem gente que conta o ponto, coloca o olho e depois do olho começa a contar os pontos. Não, são pontos reais, tá? Então terminou o buraquinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou um a mais.
Então vamos lá, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que eu termino de colocar os olhos, eu vou ver se ele tá centralizado ou não. Tá vendo que esses dois aqui são os dois cantinhos do nosso rosto? Se esses dois são os cantinhos, parece que não tá centralizado. Parece que eu preciso trazer ele um pouquinho mais pra cá. Então eu vou trazendo um ponto e um ponto pra cá também. Continua sendo 8. Dá uma olhada aqui no fundo, se ele tá centralizado aqui no meio das duas pontinhas. Visualiza. Eu acho que esse é o melhor lugar. Então vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos e volta 10 e 11. Agora que a gente marcou certinho o lugar, agora sim é que nós vamos pegar a nossa agulha, enfia aqui no mesmo buraquinho, tira o seu alfinete, segura bem perto e dá uma largadinha no ponto. Ó, dá uma largadinha para você colocar o olho com mais facilidade. Tá vendo? Ficou o buraquinho. Tem gente que marca aqui, já vai colocando o olho. Eu já vi amigurumi com o olho mais embaixo, um olho mais em cima. Isso aqui é muito importante. Esse momento é muito importante. Então para um pouquinho, paciência e faz isso aqui com calma. A vida do seu amigurumi depende disso, tá? A expressão do seu amigurumi. Porque o amigurumi ele pode ter o corpo bonito tanto que for. Se o olho dele ficar torto, estragou o amigurumi. Então depois que você colocar, confere novamente se é essa posição que você quer mesmo. Então conferir aqui, é assim mesmo que eu quero, tá certinho, tá centralizado aqui, né, com o meu quadradinho. Beleza, tá posicionado. Aí a gente vai colocar a trava? Não vamos colocar a trava ainda. Nós vamos fazer os detalhes do olho. Vamos precisar de 2 pedaços de fio branco, mais ou menos 20 centímetros cada, 2 pedaços de fio branco e também 2 pedaços de fio preto. Beleza. Muito fácil esse bordado, mas precisa prestar bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos fazer a meia lua com fio branco. Como que eu faço a meia lua? De dentro pra fora, embaixo do olho, bem no meio aqui do olho, ó. Finge que tem uma linha cortando o seu olho no meio, bem no meio do olho e embaixo do olho, tá? Não pode ser aqui nesse ponto, nem aqui, nem aqui. A linha tem que ficar sumida embaixo do olho. E agora, na parte de baixo, a mesma coisa. A linha tem que ficar embaixo do olho, você não pode ver onde que tá saindo a linha, tá vendo? Beleza. Colocou aqui certinho, cortando o olho no meio, beleza? E agora vamos colocar o fio preto. O fio preto, ele também sai aqui debaixo do olho, só que aqui na lateral. Ó, o ideal é que ele desapareça aqui também. Então você vai deixar esse fio aqui, desse jeito, na lateral, e esse você vai deixar cortando o seu olho no meio. Agora nós vamos colocar a nossa trava. Tudo posicionado, a gente coloca a trava. 2 creques, colocou a trava, agora nós vamos puxar o nosso fio branco até ele cortar o olho no meio, igual um olho de gato cortando. Esse aqui, não se preocupe com ele agora. Primeiro nós vamos nos preocupar com esse aqui. Agora nós vamos pegar a nossa cola e vamos pegar o alfinete e nós vamos passar a cola de pouquinho em pouquinho na lateral do olho. Não é no amigurumi, é no olho, tá? E depois, com a tampa, a gente vai empurrar esse branco aqui pra lateral. Então tem que ser bem de pouquinho em pouquinho, ó. Só um tiquinho. E tem que ser rápido também. Vamos fazer uma meia lua aqui. Ó. Fiz a meia lua, pego a minha tampa da cola e agora empurro aqui, ó, fazendo a meia lua certinha. Agora nós vamos fazer com a parte preta. Na parte preta, ó, aqui ele não vai sair nunca mais, gente. Aqui ele fica a meia lua certinha. Agora na parte preta, a gente vai colocar essa ponta um pontinho depois do olho. Essa é a única parte que pode aparecer do fio. Nós vamos colocar um pontinho depois aqui na linha, em uma linha acima da volta que você colocou o olho. E vai ficar mais ou menos assim, ó, cortando o finalzinho do olho. Só que aí, o outro detalhe é que a gente não quer que apareça a parte branca aqui em cima. Então a gente vai vir com a cola, pega um pouquinho, só um pouquinho mesmo, estufa aqui, ó, vou colocar aqui em cima do olho. Pego a minha tampa e levanto o olhinho aqui. Olha só. O ideal é que a parte branca apareça até aqui em cima. E aí sim, a gente vem aqui atrás, depois a gente amarra essa parte aqui de trás. Terminei aqui, agora eu posso amarrar as pontas, as 2 pontas pretas e as 2 pontas brancas. Só para manter ainda mais a segurança desses fios.
delicado que fica. Vamos fazer no outro? Pego o meu fio branco, passo aqui no meio do olho, em cima, no meio do olho, embaixo. Deixo ele atravessando. Meu fio preto saindo aqui embaixo do olho. Coloco a minha trava até fazer 2 cracks. Ju, o meu olho, ele não é côncavo, não tem problema. Nas próximas compras que você for fazer de olhinho, você repara bem nessa questão do olho côncavo, tá? Mas por enquanto, faça com o que você tem, tá bom? Você não vai estragar a sua peça por não ter o olhinho côncavo, não. Venho aqui com a minha cola, faço a meia lua. Com a tampa, eu afasto até encostar. Pego o fio preto agora. Se você sentir que tá muito longe, você pode colocar no meio do ponto aqui também, ó. O que significa no meio do ponto? É que você não precisa esperar o próximo buraquinho, né? Você pode atravessar o meio do ponto. No caso meu, eu tô sentindo aqui que esse aqui tá um pouco mais pra cá e esse aqui um pouco mais pra cá, então eu vou fazer dessa forma. E aí vai ajustando aí com a sua unha pra ficar os dois ficar bem parecido. Agora eu vou amarrar as duas pontas. Terminamos então de fazer o olhinho e a parte preta ela tem que ficar fazendo essa meia lua pra cima pra deixar o olho dela bem aberto, bem vivo, bem espertinho. Agora a gente vai virar a cabeça do lado avesso pra gente fazer uma trava aqui no pescoço dela, onde vai entrar a articulação do pescoço. Isso vai dar um nível de segurança a mais. A gente vai pegar aqui, ó, na alcinha do buraquinho e nós vamos puxar o fio da cor da pele que a gente escolheu e amarramos aqui a ponta do fio com o início do nosso trabalho. Não precisa ficar bonito porque tá do lado de dentro da cabeça. E agora a gente faz uma correntinha e vamos fazer ponto baixo em toda a volta, pegando a alcinha que sobrou aqui no buraquinho. Quando a gente chegar aqui no primeiro ponto, agora a gente vai fazer mais uma volta, só que agora a gente vai fazer aumento em toda a volta. Cada ponto a gente vai fazer um aumento. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Cortamos o fio, não precisa deixar uma ponta muito longa. Vamos tirar do ponto e amarramos aqui com esses fiozinhos soltos também. Isso aqui vai dar uma trava e também vai fazer a sua articulação do pescoço ficar ainda melhor. Olha só, vai ficar assim. Vamos desvirar, bastante cuidado na hora de desvirar. E olha só como fica mais reforçada aqui a sua trava. Agora sim nós vamos colocar o pescoço no seu amigurumi. Para colocar o pescoço, a gente não colocou enchimento ainda, você dobra aqui bem, ó. E cuidado, na hora de você puxar o pescoço aqui, o pescoço, a parte da trava, você não precisa ter dó da trava, tá? Porque a trava vai ficar pro lado de dentro da cabeça, mas você precisa ter dó da cabeça. Então não sai puxando a cabeça, você vai puxar a trava. Então coloca aqui, ó, dentro da cabeça, segurando ela gentilmente, e você vai puxar a trava, cabeça não, tá? Porque a trava vai ficar pra dentro do pescoço, então ela não importa muito. Se você estragar o ponto, se você marcar ela, não tem problema. E ela tem que entrar assim mesmo, tá? Tem que ser apertado, porque você vai saber que ela nunca mais vai sair, ninguém vai conseguir tirar. Ó, puxei aqui bem, o pescoço tá todo pra dentro da cabeça e a minha cabeça não foi danificada. Agora, nós vamos colocar enchimento aqui, tá vendo que são várias fases de segurança para que essa cabeça não saia nunca mais. Tudo isso foi desenvolvido com muito carinho, muito cuidado por alguém que é amigurumeira há muito tempo, por alguém que tem filho pequeno, que não queria jamais que o filho estivesse brincando com um amigurumi e a cabeça saísse no meio da brincadeira. Então, tudo isso aqui é feito muito bem pensado.
muito bem elaborado. Então, enchemos aqui, colocamos bastante enchimento. Vamos puxar esse fio que sobrou aqui, puxando aqui, enfiar bem o enchimento. Aqui nessa parte não tem problema se o enchimento ficar aparecendo, que é a parte de dentro da cabeça. Agora sim, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Coloco na minha agulha e venho aqui fazendo meu anel mágico invertido, pegando só na alcinha de fora e fechando aqui. Não precisa ficar bonito, a gente só quer que o enchimento não vaze todo para fora, por isso que a gente vai fechar essa trava aqui dentro. E isso aqui é bem diferente dos pescoços articulados que tem por aí. Eu acho bem legal aquele pescoço articulado que é só um palitinho, sabe? Mas ele não é seguro para criança. Essa é a grande verdade, porque a hora que a criança puxar, vai sair. Ah, Ju, mas a gente pega o palitinho e prende no topo da cabeça. Do mesmo jeito, se a criança puxar, vai puxar o topo da cabeça. Não vai dar certo. É que ele é uma boa opção, mas uma boa opção apenas para amigurumis decorativos, amigurumis para adultos. E esse aqui não. Esse aqui é um amigurumi que serve para qualquer idade, porque ele tem segurança. Ficou uma pontinha aqui para cima? Não tem problema, porque nós vamos ainda colocar o enchimento da cabeça. O que não pode é ficar um espaço muito grande aqui, uma ponta muito grande. Mas, ó, isso aqui é seguro, é muito seguro, porque não tem arame. É um arame encapado com um plástico muito firme. Beleza, agora sim a gente vai ajustar aqui o pescoço. Olha que coisa mais fofa do mundo, gente. Ajustar aqui. E agora nós vamos finalizar a cabeça, a parte fácil do negócio, né? Para finalizar a cabeça, nós vamos seguir a seguinte receita. Vamos emendar o fio de novo. Como que eu emendo o fio? Desmancha um pedaço do último ponto, deixa as duas alcinhas e pega o fio, como se fosse fazer uma troca de cor. E amarra. E agora, vamos fazer a volta número 20. Nessa volta, nós vamos fazer 10 pontos e uma diminuição. Isso vai dar 3 diminuições, ou vamos repetir 3 vezes. 10 pontos e uma diminuição. Por 3 vezes, tá? 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 9, 10, diminuição. E diminuição 3 vezes, não acabou ainda a nossa volta. Nós vamos agora fazer 8 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e diminuição. Agora sim, terminamos a volta número 20. Agora nós vamos fazer a volta 21, 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. 5 pontos e uma diminuição. Pausa o vídeo, faz aí, eu vou fazer aqui e no final da volta eu volto para falar a próxima volta. No final da volta eu volto para falar a próxima volta, parece um trava-língua. 1, 2, 3, 4, 5 e diminuição. Vamos fazer isso em toda a volta, 5 pontos e uma diminuição. Terminamos a volta número 21, agora na volta número 22, eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição em toda a volta. 4 pontos e uma diminuição. Terminamos a volta número 22, vamos para a volta número 23, 3 pontos e uma diminuição em toda a volta. 3 pontos e uma diminuição. Terminamos a volta 23 e agora na volta 24, 2 pontos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição em toda a volta.
Agora na volta número 25, um ponto e uma diminuição. Terminamos a volta número 25, agora eu dou uma puxadinha aqui e nós vamos colocar o enchimento. A hora de colocar o enchimento, gente, é muito delicado. Na verdade, essa boneca é toda delicada, né? Toda muito bem trabalhada e você tem que tomar bastante cuidado. Mas nós vamos colocar, como ela tem uma bola no meio aqui da cabeça, você vai primeiro colocar aqui embaixo desse círculo de trava. Aqui embaixo. Depois você vai preencher as laterais do quadrado. Depois você vai colocar enchimento no meio dos olhos. Você vai colocando até encher. E quando chegar aqui em cima, você vai colocar aqui circulando. Vamos lá para a prática? E esse aqui você pode colocar com seus próprios dedos mesmo. Não precisa usar a ferramenta. É até bom para você sentir melhor. Então agora eu tô colocando aqui, ó, ao redor da trava, lá do pescoço. De pouquinho em pouquinho. Não precisa ter pressa nessa parte. Vamos colocar de um lado da trava, do outro lado, na frente, do outro lado agora. Vai sentindo lá onde é que tá, já tá preenchido. Do outro lado, na frente, atrás da trava. Nosso primeiro objetivo é circular a trava com enchimento. Vou colocar agora na frente da trava. Você vai sentir se toda a parte de baixo já está cheia. Terminamos de colocar toda a parte de baixo, nós vamos começar a colocar aqui nas laterais, sentindo se as laterais do seu quadrado estão bem preenchidas. Não coloca muito, mas também não pode colocar pouco, tá, gente? Tem que ser a quantidade certa. Vou colocar aqui na lateral, ainda não tô colocando no olho, colocando só lá no quadradinho. Eu gosto de segurar o olho enquanto eu faço isso, para o olho não ficar esbugalhado. Então eu vou segurando o olho enquanto eu coloco o meu enchimento. Terminei aqui, ó, olha como tá bem preenchido aqui todo o quadrado. Agora nós vamos subindo e vamos colocar aqui entre os olhos. Terminei de colocar entre os olhos e agora eu vou subindo aqui, preenchendo a testa dela, né? O resto da cabeça dela. E agora a gente começa a colocar aqui no topo da cabeça, circulando com o dedo aqui. E agora você dá uma amassadinha na cabeça para ficar exatamente como você deseja. Agora, gente, vou fazer aqui uma volta de diminuição em toda a volta, ou seja, 6 pontos, 6 diminuições. Não tem problema se pegar um pouquinho de enchimento aqui nessa parte, porque o cabelo vai cobrir toda essa finalização aqui. Cortamos o fio, tiramos da ponta. Gosto sempre de dar uma amassadinha aqui nos olhos para ele ficar no lugar certo. E aí, finalizamos com um anel mágico invertido, pegando na alcinha da frente de cada ponta. Damos um nozinho aqui, não precisa ficar bonito. Enfiamos no meio do anel mágico invertido e terminamos a cabeça do nosso amigurumi, bem carequinha, né? Dá até assim uma ideia, né, de fazer, dizer uma pessoa, até uma criança, né, que tiver em tratamento oncológico aí, você faz ela vestida na princesa preferida dela e toda carequinha, né, fazendo aí os últimos detalhes que a gente vai fazer na próxima aula, que é o nariz, né? Essa princesa não vai ter orelha, porque o cabelo dela cobre a orelha, mas as outras princesas têm a orelhinha. Então imagina a criança receber aí ela vestida de
princesa, né? Coisa mais fofa do mundo. Na próxima aula, nós vamos fazer o cabelo da Branca, vamos fazer o cabelo dela, vamos fazer o laço, nós vamos fazer os últimos detalhes como o bordado da manga, o detalhe aqui da roupa que faz toda a diferença, tá vendo? Esse detalhe aqui. E também os últimos detalhes que você vai descobrir na próxima aula. Pra mim, a última aula é a mais legal de todas, porque é a aula que a gente sai com o nosso amigurumi pronto, realmente, pronto pra gente vender, pra presentear ou até mesmo pra colecionar. Por que não? Por que que nós não podemos ter as nossas próprias bonecas, né? Que a gente faz e a gente coleciona também. Não vejo motivo pra gente não ter as nossas próprias bonecas, então você pode sim ficar com a sua pra você e depois fazer outra aí pra sua filha, pra sua neta, pra presentear ou até mesmo pra vender. Então é isso, eu espero você na próxima aula. Não perca, porque a próxima aula é a mais legal de todas. Tá ficando muito legal e você já tá quase terminando a sua princesa, tá vendo? Foi difícil, você aprendeu coisas novas, mas valeu muito a pena. E vai valer mais a pena ainda quando a sua princesa estiver prontinha. Se prepara. E amanhã nós vamos finalizar a nossa princesa. Vamos colocar o cabelo e os últimos detalhes. E como vocês estão me pedindo muito lá na nossa comunidade, amanhã eu vou te contar tudo sobre o novo curso Princesas Pop. Vou te mostrar cada personagem, cada detalhe, cada técnica que você vai aprender e também, o mais importante, vou te falar sobre as condições e sobre o preço. Então aguenta o coração e aguenta a ansiedade. Enquanto amanhã não chega e você ainda não finaliza a sua princesa, eu quero te perguntar uma coisa. E aí, você já conseguiu vender a sua princesa? Se você já mandou para 5 pessoas, mas ainda não recebeu a sua encomenda, não tem problema. Você vai mandar para mais 5 pessoas. Eu falo que vender amigurumi é como você girar uma roda muito pesada. Quando eu era pequena, eu e meus primos brincávamos de rodar roda no meio da rua. Já viu? Rodar pneu de moto, rodar pneu de carro no meio da rua. Mas nós levamos essa brincadeira para um nível muito diferente. A gente rodava pneu de trator. Era um pneu gigante assim e a gente ainda colocava 2 primos dentro, formando um yin-yang dentro desse pneu. E aí os outros primos vinham empurrando esse pneu. O interessante é que no começo o pneu é muito pesado porque ele está parado. E a lei da física diz que um objeto parado tende a permanecer parado. Mas conforme a gente empurrava com muita força no início e ele começava a entrar em movimento, quando ele pegava embalo, ficava tão leve, tão fácil de empurrar que se você empurrasse com um dedinho, ele continuava rodando rápido e sem parar. No final dessa brincadeira, a gente se jogava no meio do mato e aí o pneu parava de rodar e os primos corriam e aquela folia, todo mundo queria entrar no pneu na próxima rodada. O que essa brincadeira do pneu tem a ver com você? Uma venda parada tende a permanecer parada. Você sair da inércia da venda é difícil mesmo, mas depois que o pneu começa a girar, ele vai ficando leve e vai ficando fácil e vai ficando rápido. Quando você começar a vender os seus amigurumis, você não vai mais conseguir parar, a menos que você jogue o seu pneu no meio do mato, igual os primos faziam. Mas pode ficar tranquila, porque no começo é assim mesmo, vai mais devagar, conforme você vai empurrando a sua venda, vai chegando mais fácil e mais rápido. Então eu quero te desafiar a mandar para mais 5 pessoas hoje. E se você começou a ficar desanimada, acho que eu não sirvo para esse negócio de venda, começa a planejar o que você vai fazer com o dinheiro da venda do seu amigurumi. Começa a pensar todas as coisas que você pode fazer com esse dinheiro. Pensa que você pode ir no supermercado sem precisar olhar o preço das coisas, porque você vai ter dinheiro extra. Pensa que você vai poder presentear o seu filho. E se você começou a ficar desanimada, não sei se eu consigo vender, não sei se vender é uma coisa para mim mesmo, eu quero que você comece a fazer planos com o dinheiro que você vai ganhar do amigurumi. Ju, mas eu ainda nem ganhei, é errado contar com o ovo no u da galinha. Se você começa a fazer planos com o dinheiro, você começa a se animar para ganhar dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, gente, dinheiro não é importante, é só um pedaço de papel. Mas o que você pode fazer com o dinheiro pode te animar. Então começa a pensar que você pode trocar aquele liquidificador, pode comprar uma roupa nova, pode pagar aquela conta, pode se matricular em alguma coisa, pode matricular o seu filho em algum esporte, pode colocar o seu filho numa escola nova, pode ir no mercado sem se preocupar com o preço dos alimentos, porque você vai ter uma renda extra aí na sua casa. Então começa a pensar o que você vai fazer e o que o dinheiro do amigurumi significa para você. E aí você junta toda a sua coragem dos boletos e envia para mais 5 pessoas oferecendo o seu amigurumi. E quando você receber a sua primeira encomenda, eu quero que você me mande uma mensagem falando: Ju, recebi minha primeira
primeira encomenda, vendi o meu amigurumi, eu tô muito feliz e eu vou comemorar junto com você. Então por hoje é tudo. E continua comigo, porque amanhã tem mais. Ah, eu já quero te convidar no domingo, às 17 horas, a gente vai ter uma live. E nessa live, todo mundo que estiver ao vivo comigo vai ganhar a receita em PDF da nossa princesa da semana para fazer quando quiser e repetir ela quantas vezes quiser. Além disso, quem estiver comigo ao vivo no domingo vai participar de 3 sorteios de R$100 em produto de armarinho. Então não deixe de estar comigo no domingo. Já separa aí na sua agenda, porque vai ser o encerramento da nossa oficina, vai ser muito especial. E lá também eu vou te mostrar como que você transforma a princesa de hoje em outras princesas, a princesa que você preferir. Então é isso. Um beijo, um queijo, uma rapadura. Até amanhã. E se inscreve no meu canal.